Olá, pessoal. Nós estamos abrindo aqui o canal da FUG RN, mostrando a história das nossas principais lideranças. Então, nada mais justo do que nós temos como primeiro entrevistado o nosso senador Garibaldi Filho, com uma carreira absolutamente impecável, Estado do Rio Grande do Norte, defendendo as pautas do MDB. E nos acompanha aqui também o jornalista Jefferson de Castro, que tem uma carreira no jornalismo bastante profícua. E para que nós comecemos essa entrevista, esse bate-papo, né, senador? Nós vamos contar primeiro com a participação do jornalista Jefferson de Castro fazendo a primeira pergunta. Boa tarde, Jorge Lau. Boa tarde, senador Garibaldi Filho. É um prazer, é uma honra participar desse bate-papo e ter a oportunidade de conversar com um dos maiores quadros, dos maiores e melhores quadros da política, da vida pública potiguar dos últimos, bote aí algumas dezenas de anos. Eu tenho a alegria e a honra de ter acompanhado o senador Garibaldi Filho desde a época de prefeito. Aliás, acompanho o seu trabalho desde a época de deputado estadual. Mas, como jornalista, a partir do momento que ele foi prefeito, eu já estava no exercício da profissão e aí pude ter contato com ele e até tenho boas memórias, inclusive da sua campanha, da sua primeira campanha para o Executivo em 85, uma campanha que mobilizou Natal inteira. Por que não dizer, uma campanha que foi longe, né? Terminou até em Brasília, teve muitos problemas, teve uma repercussão nacional muito grande. Afinal, foi um período de grande ascensão do então PMDB, que agora voltou a ser MDB, não é isso? Na verdade, antes era MDB, nos anos 80, e depois passou para PMDB, depois agora voltou para o MDB original. Senador Garibaldi Filho, feita essa minha declaração de contentamento e de admiração pela sua figura, eu gostaria de fazer a primeira pergunta seguinte. É bom começar do começo. O senhor iniciou aí, lá atrás, nos anos 60, como chefe de gabinete do seu tio, Agnello Alves, né? Nos anos 70, o senhor, por conta dos atos da ditadura que cassaram mandatos de seus familiares mais próximos, o então ex-governador Aloysio Alves, do próprio Agnello, né? Acho que seu pai também teve, seu pai também teve deles políticos cassados. E aí o senhor entrou muito jovem, o senhor e o deputado Henrique Alves, o seu primo, entraram muito jovens na política. E a partir daí o senhor fez uma boa carreira no parlamento e chegou nos anos 80, 85 a disputar, aí começou uma carreira também no executivo. Aí eu pergunto, o que é que o senhor destacaria dessa fase inicial da sua entrada na política? Como é que foi essa entrada na política? Foi consequência da atividade da sua família, do grupo familiar? Foi influência disso? Foi uma vocação natural? Foi uma paixão que foi despertando aos poucos? O que é que o senhor destacaria desse início dessa trajetória? Olha, primeiro eu quero cumprimentar o Jefferson de Castro, agradecer a ele os elogios feitos. Ele é um homem muito generoso, principalmente comigo. Quero cumprimentar o nosso George, que eu espero siga a trilha de Gerson, e quero cumprimentar Roberto Macedo, que está aqui de máscara, certamente com algum temor da Covid-19. Quem deve teme, né, senador? Não, e devemos ter, né? Só ele não. Senador, então, voltando à pergunta aí.
O que é que o senhor destacaria da sua trajetória, do início da sua trajetória na vida pública potiguar e nacional? Olha, nós não temos uma resposta no singular. Nós temos uma resposta dentro de um contexto plural. Perfeito. A verdade tem que ser dita. Eu fui chefe da Casa Civil de Agnello Alves já aos 18 anos. E Agnello me deixou lá no gabinete para que eu pudesse atender as pessoas que procuravam a prefeitura para que pudéssemos prestar algum serviço, dar alguma ajuda, conversar com as pessoas. E isso, naturalmente, fez aflorar essa minha empatia com as pessoas. Por outro lado, depois que Agnello foi cassado, Agnello foi vítima da ditadura, inclusive houve um grande equívoco que terminou levando ele à prisão, mas o que é certo é que foi realmente um ato ditatorial. Depois disso, eu terminei com a cassação de Agnello, depois foi cassado, com a cassação do meu pai e com a cassação de Aloísio, eu terminei sendo candidato a deputado, porque a família já não tinha, na geração mais velha, a representatividade que tivemos eu e Henrique Eduardo. Eu fui candidato a deputado estadual e ele foi candidato a deputado federal. Essa campanha... Senador, o senhor tinha na época 21 anos de idade? 20 e poucos anos de idade? Quando eu fui eleito, eu completei 22 anos. Quer dizer, eu já fui deputado com 22 anos. E, naquelas circunstâncias, eu fui o deputado mais votado do Estado, com 22, quase a idade, né? Com 23 mil votos. Eu fui eleito estadual e Henrique federal. Naquela oportunidade, nós fizemos uma campanha que nos levou a quase todo o Estado. Eu fiquei mais com a área mais próxima da área metropolitana e Central, Potengi, Trairi, e Henrique enveredou aí por todo o Estado. Ele foi o deputado federal mais votado. Então, depois dessa eleição, eu fui o mais votado do Estado, como eu já disse, aí fui candidato à reeleição. E, como candidato à reeleição, eu tive também uma votação nada desprezível. E fui reeleito pela terceira vez, e na quarta vez eu tive uma votação histórica. Eu tive mais votos do que 4 federais eleitos naquela eleição, que foi a eleição de 82. Então, eu
tive 70, como eu já disse, 72 mil votos. E aí veio a restauração da autonomia dos municípios com a eleição direta. No Brasil, já se escolhiu prefeitos indiretamente já há 20 anos. E eu fui candidato a prefeito de Natal e foi uma campanha que eu diria memorável, uma campanha que mobilizou. Você disse muito bem, porque mobilizou todo o Estado, porque só havia eleição em Natal. Então, todos os interessados no processo político, todos eles convergiram para a eleição de Natal. Eu fui candidato e, pela primeira vez, e eu acho que depois nós não tivemos isso, tal era o prestígio do MDB e a sua influência junto às novas gerações, que eu fui, na verdade, eu tive um comitê dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque, naquela época, o MDB e a minha candidatura mobilizou de tal maneira o Estado que nós tivemos isso. Então, eu respondendo a sua pergunta, estou falando demais, eu acho. Não, está não. Eu creio que a vocação aflorou e eu me vi diante de outros desafios, como me verei diante de outras perguntas de vocês. Senador, eu queria só fazer uma pergunta e antes um comentário. Eu me lembro muito bem, porque em 85, eu tinha começado profissionalmente o Diário Natal em 84, e em 85 eu estava no último ano de faculdade do curso de comunicação, num curso efervescente, uma época efervescente, de muita discussão. O curso de comunicação retomou um programa Checkmate, que inclusive levou o seu vice, Roberto Furtado, eu acho, né, à universidade, levou concorrentes das prévias, como Rui Barbosa, também para a universidade. E foi uma época, o ano seguinte, a sua eleição foi a eleição para prefeito de capitais e cidades de segurança nacional, como Santos. Foi a primeira grande campanha eleitoral depois daquela, e justamente depois de 82, onde houve aquela chamada santa vinculação dos votos, onde o PMDB sofreu uma derrota fragorosa por conta dessa vinculação no Estado, né? Tendo o ex-governador Aloysio Alves perdido a eleição. E eu me lembro da campanha de 85, o que me chama a atenção da campanha de 85, e aí vou fazer uma pergunta, é o seu slogan, ele é um de nós. E o senhor não usou fotografia, usaram um desenho seu, não é nem caricatura, era um desenho mesmo, em que o pessoal dizia, ele não é tão bonito assim, não, ele é mais feio, mas botaram lá um desenho para dar uma ajeitada nele e tudo mais. E eu me lembro desses comentários dos adversários, mas o que me chamou a atenção foi o slogan, sempre me despertou a atenção. O slogan era, ele é um de nós. E o senhor enfrentou, nessa eleição de 85, uma figura que estava em ascensão na vida pública, que era, então, ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado, dona Vilma Maia, na época era Vilma Maia, e foi uma eleição memorável,
um embate memorável de Alves e Maia em plena primeira grande campanha de Natal, depois de 21 anos de ditadura militar. E aí eu pergunto ao senhor, só para complementar a pergunta, o slogan "Ele é um de nós", de onde surgiu? Foi sugestão de algum marqueteiro? Foi uma escolha natural? Teve a sua aprovação de primeira? Chegou-se a discutir outras coisas? Não, foi uma sugestão de marqueteiro e eu me lembro até que, quando surgiu, ele é um de nós, disseram, olha, esse slogan, ele é um de nós, ele corre o risco de ser mal interpretado, porque pode aparecer alguns condenados dizendo que ele é um de nós, ou então aparecer alguém lá do João Machado, do hospital psiquiátrico, dizendo também ele é um de nós. Mas eu não me deixei intimidar por essa exploração e mantivemos o slogan, que terminou sendo de uma validade muito grande, porque me deu a oportunidade de tornar muito popular o meu nome. Senador, e o desenho, em vez da fotografia? De quem foi a ideia? Não, o desenho, isso aí realmente eu reconheço, que naquele tempo eu ainda era mais feio do que hoje. Então, para enfrentar, com todo respeito, uma mulher bonita, a senhora Vilma, aparecer um candidato feio, não dava. Então, foi numa feliz inspiração, nós tivemos essa ideia, ou tiveram essa ideia de fazer esse desenho que você está falando. Senador, deixa eu aproveitar. O senhor, vou passar agora para na sua fala inicial, o senhor falou muito, por exemplo, na época da ditadura, né? Então, hoje nós vivemos num momento muito, muito sensível. Para alguns, outros acham que nem tanto, mas como era a política na ditadura, senador? Quais os enfrentamentos que o senhor teve que passar, na época, um jovem, para que hoje a juventude entenda o que é ditadura? Olha, a ditadura militar, ela realmente cobrou de uma geração como a minha sacrifícios. Tentaram nos intimidar, aqueles que combatiam a ditadura, não rezavam pela cartilha do regime militar, se é que a gente pode falar em reza. Então, eu respondendo agora a George Lau, eu diria a vocês que eu também enfrentei esse processo de intimidação. Antes de Agnello ser cassado, eu também respondi a um inquérito que abriram, um inquérito militar, e eu fui obrigada a ir a um quartel para prestar esclarecimentos a respeito de fatos que eu considerei que não me trouxeram constrangimento algum, a não ser eu
realmente me senti, assim, de certa maneira, perseguido, numa idade como a minha, e sem eu ter uma, vamos dizer assim, uma profissão ideológica que pudesse preocupar o regime militar. Eu, inclusive, antes que eu esqueça, eu quero prestar aqui uma homenagem ao meu candidato a vice-prefeito, que foi citado aí, Roberto Furtado, porque ele deu muita credibilidade à minha candidatura, porque Roberto, muito ligado a Djalma Maranhão, e realmente, com o seu nome, ele trouxe muita credibilidade à minha candidatura, com a sua pregação. Ele foi chefe, como eu fui de Agnello, ele foi, pelo menos eu me recordo que ele foi chefe da Casa Civil de Djalma Maranhão. Não sei se ele chegou a ocupar outro cargo. Acredito que possa até ter ocupado. Mas o que é certo é que eu posso dizer a vocês que esse quadro, que eu diria sombrio, foi deixado de lado e nós tivemos aquela eleição em 1970 e depois tivemos a eleição para prefeito que antecedeu a eleição de 1986. Quanto ao voto vinculado, eu não farei muitos comentários, porque é o óbvio, o voto vinculado, para vencer o voto vinculado, Senador, realmente era muito difícil, era quase impossível mesmo. Senador, o senhor concorda com historiadores e quem acompanhou, como eu, aquela década efervescente da política nacional, uma época da santa vinculação dos votos, depois campanha das diretas, a derrota no colégio, a vitória no colégio eleitoral em 85, depois a eleição dos prefeitos, depois a vitória acachapante do PMDB em 86, e aí depois veio com a Constituição, terminou meio de forma não tão grata com a eleição de Collor, em 89. Mas aí o senhor concordaria com os historiadores, dizendo que concordaria com a afirmação de que a santa vinculação dos votos de 82 foi o último estertor da ditadura tentando manter o quadro, o apoio nacional? Eu concordo com essa conclusão, com essa interpretação dos fatos, porque realmente foi uma, vamos dizer assim, uma tentativa de segurar a boiada. Hein? De segurar a boiada. De segurar a boiada desesperada, no sentido de fazer com que a oposição não triunfasse, né? Isso. O que eu acho que aconteceu é que, com a explosão democrática, isso aí é uma análise minha, ela levou a uma divisão dos partidos de oposição. Enquanto eles estavam reunidos debaixo vamos dizer assim, do cobertor do MDB, do PMDB, do MDB, deu-se aquela vitória que você já falou aí, que foi a grande resposta à vinculação, porque parecia que era
a vitória se deu ao voto vinculado ao contrário. Isso. É claro que não foi isso. Acho que no Nordeste o PMDB só não elegeu em Sergipe, com Albano Franco. Foi. Ele ganhou todos os outros. É verdade. Depois eu fui até colega de Albano no Senado, né? No Senado, No Senado. Senador, Jorge, posso fazer uma pergunta aqui? Sim, claro, amigo, claro, à vontade. Vamos lá. Senador, quando eu lembrei a história do Ele é um de nós, que foi algo natural da sua... Um slogan, acho que nunca foi tão apropriado para um político, porque o senhor sempre foi considerado um político moderado. O senhor era, enquanto os outros da sua família, como Henrique e Aloysio, eram amados e odiados, o senhor navegava no mar de tranquilidade. E eu me lembro de uma coisa, que eu acho que eu vou contar, acho que eu já lhe contei uma vez, mas eu acho que o senhor não deve lembrar. Quando eu era jovem ainda, meus 18 anos, 17 anos, 18 anos, à procura de emprego, eu procurei o senhor. A Assembleia Legislativa, o senhor é deputado estadual, a Assembleia Legislativa estava funcionando no prédio do IPE, na Jundiaí. Acho que foi durante um período de reforma, alguma coisa aí, estava funcionando lá. Eu fui lá atrás, não conhecia, eu fui lá atrás de uma carta de recomendação a emprego. E o senhor me atendeu, eu acho que eu tive a oportunidade de contar isso ao senhor. O senhor me atendeu com muita educação e me disse que, como deputado da oposição, o senhor pouco podia fazer e não tinha como me dar uma carta de recomendação, porque o senhor não queria que eu perdesse tempo batendo em porta que talvez nem o senhor mesmo conseguisse abrir. Eu fiquei e guardei aquele momento lá, fiquei impressionado, primeiro, pela sinceridade, segundo, pela fidalguia, pela educação. E guardei para o resto da vida o não que eu recebi, mas com tanta educação que pareceu, e com tanta sinceridade que pareceu um sim. E guardei uma admiração que me acompanha até hoje. Trouxe comigo, o senhor sabe disso, da admiração que eu tenho pelo senhor. O senhor entrou no executivo como parlamentar, a vida é uma coisa. Depois, no executivo, despertam amores e ódio. E diz que o amor e o ódio são os dois lados da moeda da paixão. A paixão tanto pode levar para um lado quanto pode levar para o outro. E hoje a gente está provando dessa verdade no país. A paixão tanto vai descamba para o amor quanto para o ódio. Se a fidalguia, a educação, a moderação sempre foram marcas do parlamentar Garibaldi Filho, quais foram as dificuldades? Isso não foi suficiente, certamente, para enfrentar todas as dificuldades que o senhor viria a ter como executivo. Que dificuldades a vida do executivo lhe trouxe, senador? Bem, eu quero dizer primeiro que a minha moderação ela se evidenciou pela fidelidade ao temperamento do meu pai. Isso. O meu pai, no meio dos alves, né? Aquela explosão que você disse, de paixão e ódio, aquele radicalismo, o meu pai, como deputado estadual, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser amigo de Moacir Duarte, que era o líder do governo de Dinarte Mariz e era conhecido pelo radicalismo. Mas, como papai era um homem muito moderado, estabeleceu-se um diálogo. E as pessoas dizem que tal
Está o pai e está o filho, né? Está o Garibaldi pai e Garibaldi filho. E eu mantive essa tradição dessa moderação que conseguiu, inclusive, agora respondendo a sua pergunta, que conseguimos, inclusive, a mantê-la, de certa maneira, até mesmo no exercício dos cargos do executivo, quando é muito mais difícil você não enfrentar uma situação de questionamento muito grande, que leva a um radicalismo. Mas a prefeitura, quando eu fui eleito prefeito de Natal, eu já falei isso, mas quero enfatizar aqui, Ele é um de nós, voltando ao Ele é um de nós, terminou fazendo com que eu, prefeito eleito, tivesse diante da prefeitura, no primeiro dia do expediente, uma fila de pessoas que queria falar comigo, que se estendeu desde onde é a prefeitura, ainda hoje é a sede do Poder Executivo Municipal, até a antiga estação rodoviária na Ribeira, passando pelo Colégio Salesiano, era aquela fila imensa. Ou seja, Junqueira Ares abaixo, fila imensa. Fila imensa. Da Ribeira à Cidade Alta. É. Imagino. Eu não vi essa fila, não lembro da fila. E eu me vi na circunstância de pedir para reunir aquela multidão na frente da prefeitura para que eu pudesse explicar que, na verdade, não dava para atender todo mundo que queria falar com o senhor. Todo mundo que queria, e a principal demanda, naquele tempo, o desemprego já era muito alto, não havia a proibição de nomeação sem ser por concurso, e as pessoas queriam se empregar, serem aproveitadas na prefeitura de Natal. Então, eu passei, na verdade, muito tempo da minha administração, do meu governo, atendendo essas pessoas que não tinha como deixar de atendê-las. Naquele tempo, eu tive ao meu lado Erivan França, que foi um político que realmente esteve sempre ao nosso lado. E o que é certo é que o chefe da Casa Civil era Cláudio Mereciano, mas depois ficou sendo Erivan. Eu não sei se eu respondi já essa sua pergunta. Objetivamente vai ser difícil. Respondeu sim, senador. Respondeu porque o senhor contextualizou aí a situação em que o senhor encontrou a prefeitura e a população esperando emprego numa época de inflação alta. 85 foi o ano que antecedeu o Plano Cruzado, né? 86, já com Sarney na presidência, né? Aliás, o senhor já foi candidato a prefeito com Sarney já na presidência, que ele tinha tomado posse em março, e o senhor foi eleito em novembro, né? Acredito que novembro, naquela época ainda era novembro a eleição. Então, o senhor contextualizou muito bem e respondeu a primeira carga de problemas que o senhor teve com a história do Ele é um de nós. Então, todo mundo correu para o prefeito, que era o deputado
o deputado voz da oposição, a voz moderada da oposição, todo mundo correu atrás do amigo para tentar ver se conseguia uma vaga no serviço público, né? Verdade. Senador, pode não, senhor, pode começar. Não, é porque ele é um de nós, não ficou só registrado nesse episódio, não. Quando eu fui eleito prefeito, eu me vi diante de um inverno, de certa maneira, rigoroso aqui na capital, e o que é certo é que essas lagoas, elas transbordaram. Todas praticamente. Todas. E eu cheguei a receber telefonemas de madrugada na minha casa, as pessoas dizendo: prefeito, venha ver aqui como é que nós estamos. A água está entrando na minha casa. Não foi fácil. Viu? Entendi. Senador, meio que pegando um gancho, e já para a gente encerrar aqui, a primeira fase, nós vamos ter a segunda, em função do seu tempo. E porque eu acho que eu estou falando muito, não? Não, senador. Não. É isso que a gente quer, senador. Se você quer falar mais, fica à vontade. A gente não vai tirar de um parlamentar que foi tribuno durante muitos anos o direito de falar, senador. De forma as suas memórias não pertencem só ao senhor, pertencem ao povo potiguar. Então vale a pena ouvi-lo e o senhor contar coisas que eu já nem lembrava mais. A história da primeira fila no primeiro dia, eu não lembrava mais, não. Perfeito. Então, senador, eu só queria contextualizar, pegando esse exemplo aí do meu amigo Gerson, é porque tem muita gente que pensa que vida de parlamentar, que vida de político é uma maravilha, né? Então, quem tem a vocação pública sabe que a intenção de ajudar as pessoas com políticas públicas, com ações setoriais, como foi o caso, por exemplo, da barragem, de várias outras ações que o senhor executou. Mas voltando um pouquinho dentro dessa época, porque a gente não venha para cá e depois tenha que voltar, a minha pergunta ao senhor é o seguinte: quais foram assim aquelas dificuldades no exercício da política na época, nessa época, que mais lhe atrapalharam para que o senhor tivesse um bom desempenho ou que o senhor teve que ter um embate muito grande? O que é que foi que mais lhe atrapalhou? Quais foram as maiores dificuldades nessa época? Bem, eu já coloquei uma. Sim. E depois de 20 anos de prefeitos nomeados, um prefeito eleito, como eu fui, eu tive demandas enormes. A expectativa do povo, né? A expectativa popular era muito grande. Eu citei apenas 2 episódios. Antes disso, para que eu me tornasse candidato a prefeito, que isso foi apurado em pesquisa, é claro, eu recebia na Assembleia não apenas Gerson, mas eu recebia na Assembleia pessoas até às 9 horas, 10 horas da noite. Ficava eu sozinho, porque os outros parlamentares, primeiro, não tinham essa votação que eu tive em Natal. Na minha primeira eleição, Maria, eu agora estou voltando atrás demais. Na minha primeira eleição, em 70, eu fui eleito só na 4ª zona. Natal tinha 4 zonas eleitorais. A zona mais populosa e eleitoralmente que tinha um maior número de eleitores era aquela que não tinha a Zona Norte. Assim. Então, quer dizer, o crescimento da Zona Norte foi se dando, mas não era tão expressivo. Aí
eu fui eleito só pela quarta zona, o número de votos que eu tive. Mas as dificuldades, voltando ao que George perguntou, as dificuldades foram grandes, porque havia essa demanda. Por outro lado, havia demanda dos políticos. Não era só do povo. E era legítimo que os políticos tinham representatividade e vinham ao meu encontro para fazer os seus pedidos. Para que vocês tenham uma ideia dessa dificuldade, naquele meu tempo de prefeito, foi criada uma associação de suplentes de vereador, para você ver como é. Não é a associação dos vereadores, não, como hoje temos, e dos prefeitos. Era uma associação dos suplentes de vereador. Senador. E o suplente, com a legítima aspiração de não ser mais suplente. E aí demandavam, pediam. Olha, não foi fácil administrar uma cidade como Natal depois que o cidadão se viu com o direito de reivindicar, de solicitar. Tomou uma outra dimensão, realmente, a administração. Não tenho dúvida que a maior dificuldade, eu até não sou muito de simplificar as coisas, e disse até no início aqui do programa que as respostas não poderiam ser no singular, Perfeito. mas eu poderia dizer, colocando o singular diante da pergunta de George, que a maior dificuldade foi a pressão popular, a explosão, porque as pessoas queriam tudo. Tem aquela história de Santa Teresinha, que perguntaram a Santa Teresinha o que é que ela queria. Aí ela disse que queria tudo, porque queria o céu. Então, foi isso aí. Não tem outra dificuldade maior do que essa, além daquelas que hoje ainda persistem. Falta de dinheiro, falta de recursos para atender às demandas, porque a eleição direta não trouxe nenhuma reforma de natureza fiscal que levasse a que a prefeitura tivesse maiores recursos. Entendi. Essa é que é a Só para a gente finalizar. George. Como é que era a dificuldade, digamos assim, o contingenciamento, né, com a família, que o senhor tinha uma dedicação quase que exclusiva assim, para a política, ou seja, até hoje falam nos corredores da Assembleia que isso que o senhor falou, ou até hoje se comenta. E aí, como é que era a questão familiar? Dona Denise puxava muito na sua orelha? Olha, Denise sempre foi uma pessoa muito modesta, não é? Muito assim tranquila, e a sua presença como primeira-dama, ainda bem que não trouxe outras dificuldades, porque se ela enveredasse, por exemplo,
Vamos dizer que ela enveredasse para a política, aí sim é que eu... Porque aí começava de casa, né? É verdade. Não era da rua, era de casa. É verdade, é verdade. Senador, ainda teve uma dificuldade do seu mandato de prefeito, que o seu mandato foi de apenas 3 anos. 3 anos. Ou seja, em 88 já tinha eleição de novo, quando foi indicado, foi escolhido como candidato o seu primo, o então deputado federal Henrique Eduardo Alves. E aí foi outro embate. O senhor deixou... E a vencedora... Foi a sua derrotada, Foi a derrotada na eleição passada. Na eleição anterior. E aí eu lembro o seguinte, senador, o senhor passou 2 anos sem mandato, 88 e 89, quando foi 90, na verdade, quase 3 anos, 89 e 90, 2 anos, o senhor o senhor chegou ao Senado Federal e ganhou a eleição, saiu de 2 anos fora de mandato, sem mandato, para uma conquista de um mandato de senador. E aí, senador, foi outro passo importante, foi mais difícil do que se tornar prefeito, voltar à política, para quem já vinha 15 anos, 18 anos de exercício de mandato ininterruptos. O senhor começou em 70, entregou no início de 89, né? Então, o senhor passou 18 anos de mandatos diretos, consecutivos. E aí o senhor chega ao Senado depois de 2 anos de, digamos, inatividade. Inatividade não, que eu lembro do senhor chegando em alguns lugares com um jornal debaixo do braço, geralmente a Tribuna do Norte, ou algum jornal de fora, o Jornal do Brasil, que eu sei que o senhor é leitor voraz do Jornal do Brasil, o memorável Jornal do Brasil. O senhor sempre chegava, eu me lembro do senhor chegando no Palácio Potengi, que era a sede do governo, Garibaldi, Geraldo Melo, governador, e o senhor chegava lá discretamente, com o seu jornal debaixo do braço, quando passava pela assessoria de imprensa, onde eu trabalhava na época, e aí o senhor virou candidato a senador. Foi outro passo difícil, senador, voltar à vida pública e disputando um mandato majoritário, uma eleição majoritária de Senado? Não resta dúvida que quando você sai de um mandato, dizem que político sem mandato, nem o vento bate na porta. Diz que e o capim só cresce, né? E o capim, olha, cresce demais. Então, não foi fácil, porque eu fui escolhido candidato logo a senador. E, naquele tempo, havia, hoje não há mais, mas havia um pensamento de que o Senado era um prêmio a quem já tinha escalado, tinha experimentado vários outros mandatos para chegar ao Senado. Então, eu realmente atropelei, vamos dizer assim, esse processo, mas eu devo isso ao mandato de prefeito. Quer dizer, a despeito de eu não ter feito o sucessor, mas a avaliação minha como prefeito, não tenha dúvida, o mandato de deputado estadual, quatro mandatos, me deram um respaldo popular, mas não tenha dúvida, eu não tenho, que o mandato de prefeito foi quem proporcionou esse impulso, senador, da minha candidatura para senador.